por um filósofo australiano que vive nos Estados Unidos, chamado David Chalmers, com um nome da ciência. Ele chama de hard problem, o problema difícil, para contrapor o easy problem, o problema fácil, que seria justamente nós chegarmos a quais são os substratos neurais da consciência. Mas o problema difícil é dizer o que é o fenômeno da consciência, a parte fenomenológica, e não a parte só do substrato neural. Bom, isso é uma conversa infinita, como é o universo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo, voltamos já daqui a pouquinho, continuando esse bate-papo super legal com o Dr. Francisco de Biasi. Estamos de volta com o Itajubá em Foco, estamos conversando com o Dr. Francisco de Biasi, que é professor da Universidade Holística do Brasil, com sede em Maria da Fé, e estamos falando sobre esse sistema que é o universo, que é um sistema holográfico, é um sistema quântico. E nessas informações que existem pontualmente em cada micropartícula desse universo e estão presentes no universo como um todo, nós estamos falando sobre a consciência. Os antigos dizem que todo conhecimento está dentro do homem, está dentro da sua consciência. Verdade. Faz parte desse contexto, dessa nova descoberta da ciência, a prova disso, uma vez que a gente fica nessa... no exemplo que você usou, pega uma rosa, na rosa você tira o perfume que está na sua memória, mas se encanta com a beleza de uma rosa, e isso provavelmente não está no cérebro. Não está no cérebro, talvez algumas recordações, alguns sentimentos que a rosa traga para a pessoa. Como é que funciona isso na visão holística? O que ocorre é o seguinte, como o universo tem uma natureza quântico-holográfica, e foi comprovado que o nosso sistema nervoso tem também um funcionamento, um tratamento da informação quântico-holográfica, a gente está conectado a esse sistema universal, continuamente através de informação instantânea, que a gente chama de informação não local. Essa conexão permite, por ser um sistema holográfico em que cada parte é capaz de acessar a informação do todo, o todo está sempre em cada parte, então isso permite que eu possa, em determinados estados de consciência, em que eu otimizo esse tratamento da informação holográfica no meu cérebro, como, por exemplo, os estados de relaxamento profundo, os estados de meditação, os estados de oração. Isso hoje é comprovado nos nossos sistemas de mapeamento cerebral, de ressonância funcional, de que ocorre realmente essa melhora, essa otimização do tratamento holográfico da informação no cérebro. Então, esse estado permite que você faça essa conexão, porque você é parte de um sistema holográfico universal. Essa coisa de que você é parte de um todo e pode acessar a informação do todo, já vinha sendo dito há 6.000 anos em todas as grandes tradições espirituais da humanidade. Por exemplo, vamos pegar a nossa tradição judaico-cristã. Quando você reza o Pai Nosso, você fala, assim na terra como no céu. No cristianismo se fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nos sistemas holográficos existe isso, né? Você está justamente sendo a imagem e a semelhança de alguma coisa que você está acessando. Em alguns escritos primitivos do cristianismo, como por exemplo no Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, se fala que você encontrará Deus em qualquer lugar. Se você levantar uma tora de lenha, você encontra ele ali. Você não precisa de grandes templos, como se fala hoje em dia, para que você encontre Deus. Ele está em você, está dentro de você. Ele é uma informação que você tem dentro. Uma informação não local, instantânea. Em outras tradições espirituais, se fala a mesma coisa. Por exemplo, no hinduísmo, nos Upanishads, que é um sagrado deles, se fala que tudo que está dentro é igual a tudo que está fora. Aqui no Ocidente, os alquimistas sempre usavam a tábua da esmeralda, escrita por Hermes Trismegisto, né, que dizia que tudo que está no alto é igual a tudo que está embaixo. Assim como em cima é embaixo. Assim como em cima, sem embaixo. Existe no budismo uma metáfora muito bonita, que é a metáfora do colar de gemas preciosas que ficava sobre o castelo do deus Indra.
e que se dizia que essas gemas preciosas estavam dispostas de uma tal maneira que cada uma delas refletia todas as outras ao mesmo tempo. E que o mundo é assim. O budismo, há mais de 2000 anos atrás, já se falava de uma concepção holográfica de um universo. Só que de forma metafórica, porque esse pessoal tinha que falar simbolicamente. Era uma era pré-científica, que não se conhecia o que hoje nós chamamos de informação. É uma coisa que nasceu com a ciência. No cristianismo, no começo do Evangelho de São João, está escrito, no começo era o verbo. Né? Eles colocam a palavra verbo por quê? Porque é uma metáfora para a comunicação, para aquilo que comunica. Hoje a gente, na área científica, entende que isso são códigos de informação que possam existir. Já até conseguimos, com a nossa ciência, decodificar os códigos básicos informacionais que foram colocados por essa inteligência informacional e a Deus que colocou isso no universo. Esses códigos são o código nuclear, que organiza a matéria e a energia, responsável pelo surgimento da cosmosfera, o código genético, que é uma complexificação do código nuclear, que organiza e mantém a biosfera, a vida, né? O código neural, que é o conjunto dos subsistemas que mantém a mente funcionando, e o código quântico holográfico, que é responsável tanto pelo funcionamento da consciência quanto da própria estrutura do universo. Isso aí são dados científicos. Ou seja, a ciência, ela admite, não era só Einstein que falava sobre Deus, a ciência de hoje ela começa a ter uma inteligência primordial, que seria o próprio Criador, como o princípio. Essa informação que você fala é a informação gerada por esse Criador. Sim. Okay? Agora, você tem essa informação dentro de si. Pelo que eu entendo, é através de meditação ou estados alterados é que você teria esse acesso? Exatamente. Conscientemente você não tem esse acesso? O que ocorre é que você tem também a outra forma de funcionamento do teu cérebro, a não holográfica, mas analógica, digital, e que mantém o seu cérebro numa tagarelice enorme o tempo todo, para poder você participar da vida normal, entendeu? E para que você faça esse acesso, é preciso diminuir esse cérebro, né? Para você poder, então, acalmar a mente. Com isso, ela começa a ficar num estado de sincronização das ondas elétricas do cérebro muito maior, e com essa sincronização maior, facilita esse tratamento holográfico, que permite você fazer essa conexão com uma mente universal, que é de natureza quântico-holográfica. Agora, o que é que... Bom, o ser humano tem uma série de ruídos, então, de fundo em sua mente. Ruídos não é de fundo, não, né? O fundo fica a informação primordial, porque o resto são as suas preocupações do dia a dia. São essas informações que não é informação primordial é que levam o homem, por exemplo, ao estresse. A quebra dessa conexão com esse primordial é que leva o homem a ter essa... E acabar adoecendo? É isso? É isso aí. O estresse é uma reação do teu organismo, é uma reação que é chamada reação de adaptação geral, é o nome que foi dado pelo criador da palavra estresse, foi o Say, um húngaro que estudou isso a fundo, e é uma reação que você tem neuroendócrina, metabólica, que faz o seu organismo todo se preparar para enfrentar um desafio. Mas quando você se prepara para enfrentar esse desafio, você manifesta um comportamento que já existe muito antes de nós na evolução das espécies, que é o comportamento de luta e fuga. Ou você vai lutar para enfrentar a situação de desafio, ou você vai fugir. Isso era muito importante, por exemplo, na época do homem primitivo, quando ele saía de uma caverna e a família dele está naquela caverna, ele dava de cara com um urso, um tigre de dentes de sabre. Então ele precisava tomar uma decisão imediata de enfrentar ou fugir. Então existe esse processo, como se fosse um reflexo seu, que movimenta todo o teu organismo para te preparar para lutar. Por exemplo,